ser el primero en saber. No tengo nada preparado. Bueno, supongo que tendré que improvisar. Admiren las sorprendentes tierras del reino. Así es, en el área iluminada guardan los pastizales. Hey senhores, aqui, bem-vindo a mais um Top 10. Você que joga videogames em vários consoles ou fica indo na casa do seu amigo só pra jogar aquele console que você não tem, eu tô de olho, hein? já deve ter sofrido com a diferença dos controles ou até mesmo os seus defeitos. Eu não falo de defeitos tipo botões quebrados ou fio estragado com mau contato. Eu falo aqui de problemas como o design no controle, que chegam até a atrapalhar, tipo a sequência dos botões ou a falta deles mesmo nos controles. É meio complicado, mas vocês vão entender. Só que nesse top 10 vai ter algumas regras. Número 1, eu só irei falar de controles que eu tenho ou usei. Por esse top ser a minha opinião, eu não quero sair falando um monte de asneira de controles que eu nunca usei ou peguei na vida. Número 2, por um controle estar nessa lista aqui, isso não significa que eu odeio ou o controle ou o console. Então eu não quero ninguém nos comentários me xingando porque eu falei mal do controle que você tanto ama, né? Apesar que acho que vocês vão me xingar de qualquer jeito. Número 3, eu não estou promovendo console wars. Nenhum console é pior que o outro só porque o controle dele está aqui nessa lista idiota. Então, então vamos começar logo com essa lista porque eu quero deixar vocês bravos comigo. Esse é o top 10 defeito dos controles. Número 10. Se você viveu na era 16-bit, você deve ter passado por esse desconforto. Jogar o dia inteiro num Super Nintendo e depois não conseguir usar o ABC do Mega Drive. ABC. Para com isso! Não. O controle do Mega Drive é ótimo, porém a posição dos botões A, B, C podem ser um problema em alguns jogos. No Kid Camaleão, por exemplo, o A corre, o B pula e o C usa a habilidade especial das máscaras. Se você está acostumado com Super Mario World, você provavelmente sempre joga com o Y segurado pra ficar correndo. E sem mover o dedão, você pula com o B e dá pra dar aquele pulo giratório com o A. Simples e prático. No Mega Drive já é meio complicado, com o dedão sempre correndo com o A e pulando com o B. Quando você precisa usar um ataque especial rápido, você precisa mover o dedão pelo controle. Dependendo da situação ou do jogo, isso pode ser um baita problemão, já que seu dedo precisa ficar passeando pelo controle. E é por isso que eu jogo assim. Simples, não. Eficiente, sim. Número 9. Olha pra esses caras. Parecem controles de Mega Drive, não? Mas na verdade são controles de clones de Nintendinhos brasileiros. Se você acompanha o canal, conhece esses controles. O controle que parece com o Batman aí é do Turbo Game. O defeito dele tá na cara, né? Ele é nada anatômico e se algum noob pegar esse controle, ele certamente vai segurá-lo assim, invertido. Fora isso, ele funciona muito bem até. Já o controle do Phantom System é exatamente igual ao controle do Mega Drive, porém o C do Mega é o Start no Phantom. Ok, né? Não dava pra pôr esse botão em algum outro lugar? Fora que o controle do NES tem a sequência B e A, e no Phantom é A e B. Sim, é invertido. Então jogar nele é um caos, pois geralmente o A pula nos jogos de NES. Eu sempre morro no Mario mesmo, pois eu sempre confundo os dois botões aqui. Em momentos tensos, eu até acabo errando. Droga, olha lá! Eu acabei atirando bolinhas de fogo ao invés de pular. A propósito, eu coloquei dois controles em nono no lugar porque sim, essa lista é minha e eu faço o que eu quiser. Número 8. Poucas pessoas tiveram prazer de usar esse monstro. Só olha o tamanho disso. Comparando o controle do Super Nintendo com ele, faz o controle do Super Nintendo parecer brinquedo de criança. Mas ele era awesome. Eu amo o Dreamcast e o seu controle. Mas por que diabos o fio dele sai por baixo? Pior que eles sabiam que isso é ruim, então fizeram uma espécie de gancho aqui em cima pro fio ficar certo. Mas não usem isso. Já tive problemas com fios dando mau contato por causa dessa droga aqui. Fora isso, ele tem poucos botões. Os 4 da frente e os 2 gatilhos atrás. Para a maioria dos jogos, como os jogos de plataforma
plataforma, por exemplo, isso não é problema. Mas para jogos de tiro, isso é um desastre. Tente se sair bem no Wii Tournament ou no Quake 3 com esse controle. É horrível. Como o controle não tem uma segunda alavanquinha analógica, você é obrigado a jogar assim. Alavanquinha controla a mira e os botões andam. Não sobram botões rápidos para trocar de arma, pular e etc. Sério, tenta aí. É um desafio. Os botões são tão separados que você não consegue andar para trás e para frente ao mesmo tempo. Fora que no Wii Tournament, o direcional para cima é um ataque especial. Ou seja, você tem que ficar segurando o controle assim, geralmente. Isso... Fora jogos que eram port de PlayStation 1, pois ele tinha muito mais botão que o Dreamcast. Então ficava meio complicado de jogá-los. E falando em R1, L1, R2, R2... Número 7. No começo eu tinha problemas com R1, L1, L2 e R2 do PlayStation 1, mas com o tempo eu acabei acostumando, até chegar o PlayStation 3. Por que fizeram eles tão escorregadios? O formato deles fazem escorregar tanto que até a Sony evita usar eles. Se você joga jogos de tiro no Xbox 360, você está acostumado a usar o RT e o LT, que são esses botões aí atrás, equivalente aos botões R2 e L2 do PlayStation 3. Porém, na maioria dos jogos de tiro do Play 3, você atira com R1 e mira com L1. Imagina você mitando no Call of Duty do Xbox 360. Aí vai na casa do seu amigo jogar PlayStation 3 e bam! Acostume a usar os botões da frente agora. Granadas vão voar sem querer no tiroteio. Droga, joguei granada, não queria jogar. Me ceguei, merda. Jogos de tiros exclusivos da Sony, como Uncharted ou Killzone, usam R1 para atirar. Já jogos que também lançaram para o Xbox 360, como GTA V e Watch Dogs, por exemplo, usam o padrão, e você atira com R2. Fica super confuso ficar trocando entre o botão da frente e o botão de trás a cada jogo, e isso me deixa bravo. Pera, eu não gosto de ter que todo jogo ficar entrando no menu e ficar vendo esse controle cheio de botões desenhados. Olha isso, como que alguém entende esse tipo de coisa? É uma merda isso aqui, eu detesto esse tipo de merda. Número 6. Nem todo mundo sofreu com isso, pois isso muda em cada versão do console. Diversão do console. Porém, se você achava que o start do botão C do Phantom System era estranho, imagina só ter que levantar do sofá toda vez pra pausar o jogo. Esse é o controle do Master System. Lembra muito o controle do NES. Um D-pad meio estranho e 2 botões. Porém, sem Start e Select. Sim, o pause está no console. Então, imagina você jogando aí, mó feliz. Aí do nada o telefone toca. Ah, não. Vou ter que pausar. Droga! Número 5. Se você consegue usar esse controle perfeitamente, então você tem 3 braços. Olha pra isso, quem achou que isso seria uma boa ideia? Eu amo o Nintendo 64, mas esse controle, nem tanto. Primeiro que ele tem botões demais. Os únicos jogos que usam direito os botões amarelos são jogos de tiro, que você anda usando eles. E por que diabos ele tem 3 seguradores, ou sei lá o nome disso? Alguns jogos você segura assim, alguns assim. E juro que já vi jogos que segura assim. Na verdade, o Wild Shopper japonês é um deles. Eu joguei isso, e é legal até. Quando você usa o modo tradicional, fica meio estranho. Suas mãos ficam perto demais uma da outra. Fica toda essa área do controle pra fora, sem nenhuma utilidade. Mas agora, vamos falar da alavanquinha. E, oh boy! Ela funciona perfeitamente como alavanquinha analógica. Apenas os primeiros 5 meses de vida. Se você for violento, assim como eu... seus controles acabam ficando assim. Isso que eu chamo de um controle broxante. Isso acontece pois quando você faz movimentos rápidos ou forçados, a alavanquinha lá dentro fica raspando forte demais nas peças, assim corroendo elas e deixando a alavanquinha solta ou mole. É meio difícil de explicar. Quando ela fica mole demais, bye bye controle, pois seu personagem não consegue mais correr no jogo. Conquer Bad Fur Day até fica injogável, pois no começo você precisa fugir das abelhas aí, e você não consegue correr rápido usando o controle broxado. Então elas sempre acabam te capturando. Vocês nunca vão pegar com vida. Devolve isso aí. O pior é que muitos jogos como Mario Party ou Mario 64 mesmo incentivavam você a ficar rodando a alavanquinha, destruindo o seu controle e a sua mão. Então, para evitar estragar as minhas alavanquinhas matando Bowser do Super Mario 64, eu fazia isso. Segurava a alavanquinha para um lado e o botão C para fazer a câmera ir para o outro lado. Fazendo isso, a câmera
fica rodando e mudando a posição do Mario, fazendo assim o Bowser rodar. Demora um pouco, mas funciona. Porém, se você quiser um meio mais prático de matar ele, é só ficar jogando ele fraquinho e buscar ele logo em seguida. Até que... Número 4. O controle é bom, muito bom até na real. Porém, em plena 8ª geração de consoles e o Xbox One ainda usa pilhas? E ele ainda por cima vem com esse cabinho USB curtinho. Qual é? Número 3. Agora, esse não é bem um controle, mas aposto que você já sofreu com isso. Você lembra daquele dia que estava jogando videogame na casa do seu amigo num console que você nunca usou na vida? Então ele grita: através do X! Então você olha pro controle e... Isso vai explicar porque que você sempre morre naquele Quick Time Event chato. Quase todos os controles têm um botão X e a posição deles é sempre diferente. Nos controles do PlayStation, ele está embaixo. No Xbox, ele está na esquerda. No GameCube, ele está na direita. E no Super Nintendo e o Wii U, ele está em cima. Até o Mega Drive entra nessa brincadeira com aquele controle de 6 botões. Então não briguem comigo quando eu demoro 3 minutos para descobrir onde está o botão X no controle. É, isso vale pra todo mundo, principalmente pra você, Fresh. Número 2. Esse, sem dúvida, é o pior controle que eu usei na vida. Alô? Ah, é pra você. Muitos não conhecem esse bicho, mas esse é o controle do Intellivision, uma espécie de rival do clássico Atari 2600. O console em si já é bizarro. Pra começo de conversa, o slot pra pôr as fitas fica aqui do lado. Demorei meia hora pra encontrar quando eu peguei ele pela primeira vez. Os jogos são básicos, bem no estilo Atari. Mas esse controle... Olha pra isso, é um telefone ou um controle remoto de TV, ou sei lá. Ele tem esse tecladinho numérico cheio dos números, esse disco que suponho que é um tipo de um D-pad. E você reclamando dos D-pads em forma de disco do Xbox ou Mega Drive, por exemplo. Sabe de nada, brother. E ele também tem esses 2 botões em cada lado do controle. Quando você vai jogar algo nele, você gasta 5 minutos da sua vida descobrindo o que cada botão faz. Mas geralmente você acaba usando apenas um único botão. E o pior é que na maioria dos jogos você usa apenas esses botões do lado. Eles são horríveis, duros e estão na pior região do controle. Não tem como segurar isso de uma maneira confortável. Muita gente reclama que o controle do Atari é ruim por ter apenas um único botão. Mas acho que isso era perfeito pra época. Ele tinha jogos simples demais e um único botão era tudo o que você precisava. Então quando eu olhei esse telefone, vi de cara que esse tanto de botões era inútil. O pior mesmo é que depois de você brincar com eles, é impossível guardar isso aqui perfeitamente. Você põe o primeiro controle, os cabos tem que ficar dentro assim. Beleza, tá bonito, né? Agora se põe o segundo controle, o cabo não entra por causa do primeiro. E quando ele entra, o primeiro sai. God fucking damn it! E o pior defeito de controle é... Espero que entendam o meu ponto aqui. Ninguém curte ser enganado, principalmente eu. Então quando eu vi esse trailer... E até esse trailer... Eu fiquei super animado com esses controles novos, queria saber que tipo de inovações que eles trariam pra gente. Mas no fim, acabou sendo um monte de merda em formato de plástico velho, disfarçando estupro na minha carteira. Esses são os famosos Gimmick Controls. Ok, vamos devagar. Começando lá em 2005, quando anunciaram o Wii, e alguns trailers mostrando o que poderia ser feito com o emote, eles mostravam que você podia pular, empunhar uma espada ou até mesmo um sabre de luz, mirar como se fosse uma arma mesmo, e até tocar bateria. Não tão gracioso quanto esse cara, pois ele é perfeito. Mas o que ganhamos no final das contas? Bom, eu vou jogar aqui Zelda Twilight Princess pra vocês terem uma ideia. Isso é tão divertido. Se você teve um Wii, você sabe do que eu tô falando. O sensor de movimentos é fraco e não funciona como mostraram pra gente nos trailers. Jogos de tiro são caóticos. Jogos de espada não passam de uma sessão de fapeação, hein? E o lendário jogo de bateria era, na verdade, isso.
Não funciona como eu queria. Sem falar que pela falta de botões no controle, os desenvolvedores eram obrigados a usar o sensor de movimento, como o Far Cry, por exemplo, que você pula balançando o nunchuck pra cima, ou Medal of Honor, que cada direção que você balança o nunchuck fazia uma coisa, como trocar armas, girar e etc. Você espirra e seu personagem vira um carinha louco numa animação Digimod. Pior que o Wii vendeu tanto, que até a Sony quis entrar na brincadeira com seu PS Move, que é apenas um clone de Wiimote. E por ser tão igual, nem compensa falar tanto dele. Depois lançaram o Motion Plus, que melhorava os movimentos, mas tem só 3 jogos que usaram isso direito. Um de tênis aí, Red Steel 2 e Zelda Skyward Sword, por exemplo, né? Claro que tem jogos que usaram bem o controle sem o Motion Plus, como todos os minigames do Wii Sports. E falando em esportes, logo em seguida veio o Kinect. Lembro de muita gente animada pelo Projeto Natal, onde você poderia jogar qualquer jogo sem controle, usar comandos de voz. Nisso veio uma chuva de jogos de esporte, dança, que a propósito são os únicos que funcionam bem nessa desgraça. Uns de luta aí, outros de ginástica ali, e Sonic Riders e Dragon Ball Z Kinect, hein? Eu não tenho Kinect pra mostrar cenas minhas jogando, mas já usei o suficiente pra poder falar sobre ele. E sei que aquele delay dos movimentos atrapalham bastante, principalmente jogos como Star Wars Kinect. Sério, eu lembro que até bêbado eu achei esse jogo meio chato. Mas o Kinect não me desapontou tanto quanto o gamepad do Wii U, pois nos trailers do Kinect você via que ele já não funcionava bem. You ever wonder what the bottom of an Avatar shoe looks like? Well, bam! There it is. Já o gamepad do Wii U, oh boy, prometeram ser um novo modo de jogar, e de fato até é. Em alguns jogos ele funciona bem, como Nintendo Land, Batman Arkham City, Zumbi U e até mesmo Call of Duty. Yes! Jogar com a tela dividida, mas cada player tendo sua própria tela, é uma coisa muito legal de se ver em um console. Porém, é só isso pra falar a verdade. O resto dos jogos não usam tão bem assim, ou simplesmente nem usam esse monstro. Pior que na tela do jogo só fica ligada pra gastar bateria mesmo. Mas que droga, eu vou ter que colocar essa merda pra recarregar. Ok, saca só, o maior problema mesmo. Se você quebrar o gamepad, pode jogar o seu Wii U no lixo, pois não vendem gamepad separadamente, pelo menos não por enquanto. Agora me fala, por que, Nintendo? Eu te amo, mas por que você é tão estúpida? Você se torna um prisioneiro de um único controle, tendo que tratá-lo como um deus, evitando que ele se quebre. Agora, saca só a minha mini ideia, Nintendo. Que tal vocês tirarem esse monstro do Wii U? Façam ele ser opcional. Assim o Wii U fica bem mais barato, igual aconteceu com o Xbox One, depois de desistir do Kinect 2. E esse foi o top 10 defeitos dos controles. Bom, se você já usou um controle pior que não está na lista, não deixe de comentar. Agora, se você discordou de algum controle que está aí na lista aí, comente também. Mas eu não quero comentários tipo vídeo lixo. Dê seus motivos e argumente o porquê que eu estou errado. Só que eu nunca tô errado. Só pra lembrar de novo, essa lista é minha opinião. Então se faltou algum controle nela, é porque eu nunca usei ele, ou porque ele é perfeito mesmo. Tipo, pra mim, os controles perfeitos são o do NES, o do Super Nintendo e o do GameCube. Tá, ele é meio estranho mesmo, mas eu gosto dele. Tá, pode me xingar nos comentários. Eu sou o Sr. Wilson e até o próximo review. Se cuidem. Hey, valeu por assistir, se você curtiu, veja outros vídeos aí, dá like se caso não deu, e se inscreva se caso não for inscrito, e seja lindo se caso você não é, que eu aposto que você é, não é? E veja outros vídeos que estão aí, que estão rolando, é só você clicar e assistir uns vídeos bem bonitos. Have a good time, people, eu acho. Ok? Ok, até o próximo review e se cuidem.